Boa tarde, primeiro ano, tudo bem com vocês? E aí, como é que passaram de férias? Deu para descansar um pouco aí, né? A cabeça, a mente, né? Aproveitar mais a mamãe e o papai, né? Então, vamos dar continuidade, então, à nossa aula de filosofia. Vamos só lembrar um pouquinho aqui a página anterior, né? A página 4 da nossa aula que antecedeu as férias. Lá na página 4, lá no Vamos Brincar, nós vimos algumas noções, né, de como o nosso corpo também expressa pensamentos, né? Nossa apostila desse trimestre, né, que nós estamos já quase encerrando também, né? Nós já fizemos uma apostila anterior e nós vamos fazer um pouco dessa para nossa atividade avaliativa. Nós estamos aprendendo agora o pensar e inventar, né? Nossos pensamentos levam à invenção. Quanto mais eu penso, né, mais eu tenho a possibilidade de ir criando e inventando. E aqui vocês fizeram atividade lá no AVA, né, sobre mímica, que a Tia Cléo também colocou um vídeo para vocês estarem assistindo. Vocês assistiram, daí vocês mandaram foto de vocês lá com a atividade relacionada à mímica, né? Vocês fizeram uma posição lá, muitos mandaram, mas muitos também não enviaram ainda. Não esqueça, ó, tá aberto lá as atividades, eu deixei todas abertas para que quem não enviou possa estar enviando, para que não tenha perca de pontos depois no fechamento do trimestre. Então, se você não está em dia, coloque em dia lá, ó, dá tempo ainda, né? Nós temos até o mês de agosto aí para estar encerrando todas as atividades desse segundo trimestre. Corra então para você ficar em dia e não ter diminuição de pontos no fechamento da sua notinha final. Combinado? Tá aberto lá, ó. Não tá em dia? Corra e coloca, certo? Então, nós vamos dar continuidade, então, hoje nas páginas 5, 6 e 7 da nossa apostila de filosofia. Vamos lá, então, para a página número 5. Olha aqui, na página número 5, conectando com, traz para nós, né, já que nós estamos falando de pensamento, né, então nós estamos vivenciando, aprendendo que o pensamento leva a inventar. Aqui, ó, nós temos esse menino ali que está pensando e fazendo uma pergunta para nós. Você sabia que existe algumas obras de arte que representam pessoas pensando? Você já pensou? Você já olhou? Você já observou? Na aula da tia Jaque de arte, né? Geralmente apresenta bastante obras de arte, algumas esculturas. Vocês já observaram que algumas delas representam alguém pensando? Sim ou não? Pois é, não só em artes, né? Às vezes história, geografia, a própria língua portuguesa, às vezes matemática também traz alguns sinais assim de pessoas pensando, né? Então é uma, uma memorização aí para vocês irem observando daqui para frente, né? Tudo que vocês pegarem aí, vocês podem observar se essa pessoa está pensando sim ou não, tá bom? Então vamos lá. Na sequência aqui no parágrafo, ó, nesse parágrafo, um exemplo de obra de arte que representa uma pessoa pensando é a mais famosa escultura do artista francês Auguste Rodin, chamada O Pensador. Daí aqui no quadro amarelo aqui está falando para vocês a pronúncia certa desse artista. Como ele é um artista francês, a pronúncia do nome dele, então, é Auguste Rodin. Né? Ali se escreve Auguste Rodin, mas a pronúncia é Auguste Rodin,
certo? É só uma questão aí para vocês diferenciar a pronúncia, então, por causa dele ser francês. E uma curiosidade que eu vou contar para vocês desse artista, do Auguste Rodin, a sua primeira obra de arte, né, que ele gosta muito de escultura, ele fez com massa de pão. A mamãe dele estava fazendo massa de pão, né, para a alimentação da família. Ele pegou um punhado da massa de pão da mamãe e começou a esculpir a sua primeira escultura. Olha que interessante, né? E ali, então, ele aflorou, então, essa personalidade de artista dele, dedicada principalmente à escultura. E uma das esculturas mais famosas, né, é esse Pensador. Já já vocês vão estar conhecendo essa obra de arte, tá bom? Agora vamos lá para o segundo parágrafo. Essa obra de arte tornou-se mundialmente conhecida e serviu de inspiração para o artista brasileiro Maurício de Souza. Quem é que não conhece Maurício de Souza? É o nosso aí idealizador da Turma da Mônica, né? Que criou uma escultura chamada O Pensador de Planos Infalíveis. A obra representa o personagem Cebolinha pensando. Olha que legal, então. Maurício de Souza teve, né, a inspiração através da obra de arte de Auguste Rodin. Ele teve a inspiração, então, de esculpir uma escultura do Cebolinha, né, no personagem do Pensador de Planos Infalíveis. Então, ele, através do artista, ele se inspirou e criou, então, a sua escultura também lá. E aqui no quadro amarelo, né, fala para nós lá que Cebolinha é um personagem de histórias em quadrinhos criado pelo artista Maurício de Souza, e em muitas das histórias o garoto aparece pensando em planos infalíveis para vencer a força da vizinha Mônica e se tornar o novo dono da rua. Então, ele não queria perder para Mônica, né? Então, ele queria se tornar um novo dono da rua ali, da vizinha dele, né? Ele queria, entre aspas, ali, ser o dono do pedaço. Então, essa daí vem a inspiração, então, do artista ali em cima do nosso Auguste Rodin. Então, Maurício de Souza inspirou através da sua obra de arte e criou, então, a obra da escultura do nosso Cebolinha ali, o Pensador de Planos Infalíveis, certo? Deixa eu colocar aqui para cima para não atrapalhar vocês aí. Agora vamos lá, aqui no número 1. Na nossa próxima página, você vai encontrar imagens, né, essas imagens das duas esculturas. E é para vocês observarem com muita atenção. Então, lá vai ter as duas imagens. A imagem do artista, do Auguste Rodin, pensador, e a imagem do nosso Maurício de Souza, lá, o pensador de planos infalíveis, lá, representado pelo Cebolinha. Vamos lá, então, para vocês observarem, prestarem atenção nas semelhanças e diferenças. Lembra que nós já aprendemos sobre semelhanças e diferenças? Então, vocês vão estar fazendo agora essa leitura de imagem entre as duas esculturas desses dois artistas. Vamos lá, lá na página 6. Tchan, 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 tchan. Aqui, ó, na página 6, então, vocês estão tendo ali os dois artistas. Esse QR Code aqui que tá, né, do ladinho aqui, embaixo da imagem e embaixo da outra imagem aí, na verdade é uma ampliação. Eu já vou colocar lá para vocês também de maneira amplificada para vocês observarem melhor. Então aqui nós temos as duas obras de arte, né, a obra de arte de Auguste e de Maurício de Souza. O nosso artista
Auguste Rodin, ele representou então aqui a figura de um homem, né? Um homem pensando, né? Sentado, pensando. Agora, nosso artista Maurício de Souza representou o nosso Cebolinha também, né? Com a imagem de um ser pensante. Lembrando que obra de arte é diferente de escultura, né? A obra de arte, eu consigo vê-la de frente, né? Analisá-la, observá-la, fazer a leitura de imagem de frente. É como se eu tivesse com essa apostila que fosse uma obra de arte. Eu não consigo ver por trás, eu não consigo ver dos lados, somente frente. E a escultura já é de maneira diferenciada. A escultura, deixa eu pegar aqui, ó. Faz de conta que essa Prislina Tia Cléo é uma escultura. Eu consigo ver de todos os lados. Eu consigo vê-la de frente, eu consigo vê-la de lados, eu consigo observá-la de trás e de cima. Essa é a diferença, então. Obra de arte e de escultura. Obra de arte eu consigo observar, fazer minha leitura frontal. E a escultura, eu consigo vê-las de todos os ângulos, certo? Essa é a diferença, então, de escultura. Quando alguém perguntar para vocês, vocês já vão saber. Dica da tia Clara. Então, aqui vocês têm as duas esculturas, então, expostas pelos nossos artistas. O Auguste Rodin, ele ali na sua imagem do pensador. Agora, vocês vão observar a diferença e semelhanças entre as duas imagens. Observe lá com carinho a posição que eles estão. Será que eles estão mais ou menos semelhante, diferente? A posição do corpo, será que está semelhante ou diferente? A posição da cabeça, ela está semelhante ou diferente? Como que tá? Vai observando aí com carinho aí. A posição das mãos, né? Como que tá? Será que tá diferente, semelhante? Vai observando aí. A posição dos pés, né? Observa lá se está mais ou menos igual ou diferente. Vai observando aí com carinho, certo? Daí, ó, pra gente dar continuidade a essa observação, nós vamos ali para o ponto. Já eu coloco ampliado aqui para vocês, tá bom, meus amores? Aqui no 2, ó. No 2, nós vamos estar fazendo, então, esse jogo de conversa em relação às duas esculturas aí dos artistas diferentes, né? Do Augusto e do nosso Maurício de Souza. Converse com seu colega sobre imagens das obras, né? O Pensador e o Pensador de Planos Infalíveis. Como nós não ainda podemos estar tendo essa conversa entre nós, colegas, vamos conversar, né? No grupo lá do WhatsApp, né? Pode mandar para a professora no PV, a professora lá no AVA, pode mandar áudio lá no AVA para atividade, né? Observa lá, veja o que você achou de igual, de diferente, tá bom? Manda para nós lá. Daí lá na letrinha A. Ei, tem um mosquitinho aqui, tá demais esse mosquito. Na letrinha A. Vocês perceberam semelhanças entre as duas esculturas e diferenças? Então, você vai observar as duas, né, as semelhanças e diferenças, e pode estar colocando lá no áudio para tia Cléo, lá no AVA, tá bom? Lá na letrinha B. Na atividade da página 4, vocês representaram em forma de mímica alguém pensando. Ó, lembra que a tia Cláudia começou a aula falando lá que alguns mandaram e outros não. Então, quem está em débito, por favor, né, de estar verificando e enviando para a tia Cléo. Então, vocês vão, né, agora, as representações que vocês fizeram se parece com a obra criada por Rodin ou Maurício de Souza? Lembra que eu falei que não era para apagar a foto do celular da mamãe ou do papai que está ajudando vocês?
Pois é, agora você vai precisar dela. Então, lá na letra A, você vai fazer a comparação somente das duas esculturas do nosso artista Auguste Rodin, o pensador, e do nosso artista Maurício de Souza, o pensador de planos infalíveis. Então, é só essas duas imagens que vocês vão estar observando e mandando através de áudio as imagens, né, de semelhanças e diferenças nessas esculturas, certo? Agora, na letrinha B, você vai incluir, né, na observação de vocês, a obra de Augusto Rodin, Maurício de Souza e a sua foto. Olha que legal! Então, você vai ter que colocar a foto sua aí, de pensando, né, de mímica que vocês fizeram aí, e ver as imagens, né, as 3 imagens e observar semelhanças e diferenças. Daí pode relatar também através de áudio e mandar lá no AVA, combinado? Vou deixar espaço lá para vocês estarem enviando então essa atividade. Combinado então? A letra A, somente entre as duas. A letra B, você vai juntar a sua foto junto com as esculturas e observar imagens, as 3 imagens, semelhanças e diferenças, certo? Agora eu vou colocar aqui para vocês as imagens então amplificadas. Olha lá. Aqui então nós temos a imagem lá do pensador de Auguste Rodin. Então aqui ele retrata, né? Ele esculpiu a escultura de um homem pensando, né? Aqui já dá para vocês verem mais a expressão facial dele, a expressão corporal, tá bom? É isso que vocês têm que analisar aí. E aqui nós temos o pensador de planos infalíveis de Maurício de Souza, aí representado pelo personagem Cebolinha. Então, observa também ali a expressão do rosto, a expressão corporal, tá bom? Essa é uma dica de vocês, para vocês irem fazendo essa leitura aí de semelhanças e diferenças. Lembra de colocar depois a foto de vocês aí também e analisar as 3 posições aí. Imagina que você aí é uma escultura, tá? Para fazer essa atividade aí, certo? Eu vou aguardar então o retorno de vocês, tá bom? Essa é uma atividade então lá da nossa aulinha de hoje. Depois que vocês fizeram, né, analisar, daí nós vamos lá então para a página número 7. Na página número 7, deixa eu só te acompanhar aqui com a apostila para não ficar perdido. Ok. Lá na página número 7, nós vamos então lá aqui em cima, bom, pensar sobre os pensamentos. Você já pensou sobre os seus próprios pensamentos? Sim ou não? Às vezes na hora a gente nem dá atenção, né? Mas depois que você começa a pensar algo que você já tinha pensado sobre aquilo que você já pensou. Nossa, que confusão, né? Confusão. É filosofia. Filosofia é assim mesmo. Um pensamento leva a outro pensamento. E os meus pensamentos levam a observar e a criar e inventar. Né? É isso que nós estamos aprendendo aqui então. Vamos lá então. Ali no primeiro parágrafo, as 2 esculturas que você conheceu representam alguém sentado, certo? Lembra lá que as duas esculturas estão sentadas, né? A posição corporal deles lá. Apenas pensando. Será que as pessoas também podem pensar enquanto fazem outras coisas? O que você acha? As esculturas, então, lá das obras de arte trouxe, né, essa idealização de pensar sentado, né, com a mão, né, às vezes com a cabeça baixa, né? Mas será que é só sentado que a gente pensa? Só com essa expressão corporal que a gente pensa? Só com essa expressão facial a gente pensa? Ou em outros momentos também a gente está pensando? O que você acha?
Será que sim? Será que não? Vamos pensar agora com a tia Cléo. Por exemplo, ó, nós estamos tendo a nossa aula de filosofia, certo? A tia Cléo está explicando para vocês. Vocês estão fazendo atividade. Para vocês fazerem atividade, vocês estão pensando sim ou não? Entendeu? Exatamente. Então, às vezes, nós estamos numa atividade, nem sempre sentados, mas nós estamos pensando. É igual o exemplo que a tia Cléo deu aí da atividade. Você está pensando para fazer ela. Quando a tia Cléo pediu para você observar a imagem, né, a escultura do pensador e o pensador de planos infalíveis, mais a sua foto, você não teve que analisar 3 coisas ao mesmo tempo? Você conseguiu pensar só sobre uma? Não. Então você pensou sobre os seus pensamentos. Olha que legal! Exatamente. Você estava sentado na mesma posição que as 2 esculturas dos artistas? Provavelmente não, né? Então é isso que filosofia faz pra gente, né? Faz com que a gente observe, analise e veja situações novas aí. Ai, que gostoso, né? Delícia. Então, essa é mais uma rodinha de conversa, então, pra gente entender, então, que nem sempre a pessoa, para pensar, ela tem que estar sentada. Às vezes ela tá caminhando, às vezes ela tá fazendo um exercício físico e já tá pensando em outra coisa, às vezes ela tá fazendo uma atividade de escola e pensando em outra coisa, né? Muita gente tá fazendo atividade pensando em brincar daqui a pouco, comer uma pipoquinha, assistir um filminho, né? Então, ó, nossos pensamentos vão trabalhando aí, né, de forma acelerada. Esse é o mal do ser humano, mas fazer o que, né? A gente cresce, a gente aprende. Agora vamos lá então para a hora de filosofar. Converse com seus colegas. Infelizmente não dá. Converse comigo mesmo. Pense com você mesmo e analise. Ai, 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 lá. Converse com os colegas conforme cada item e pinte o círculo D. Então você vai, né? Aí você não tem como conversar com os colegas, mas pode conversar com a mamãe que está te ajudando, pode conversar com o papai que está te ajudando, para você então resolver a atividade proposta aqui, tá? Se você responder sim, você vai pintar de verde. Se você responder que não, daí você vai usar a cor vermelha. E se você ficar na dúvida se sim ou não, daí você vai pintar de amarelo. Os círculos a seguir. Vamos lá então. Você pensa em quanto? Aqui nós temos umas imagens. Deixa eu descer a câmera aqui para não atrapalhar. Vamos por aqui. Ó, você tem umas imagens ali, né? De um menino chorando, um menino chorando, uma pessoa andando, uma criança brincando, uma criança desenhando e aqui conversando, certo? Ali vai aparecer esses tópicos, mas tem outros tópicos também. Agora você vai lá então. Se for verde, sim, você vai pintar de verde. Se for não, vermelho. Se for amarelo, né? Ficar na dúvida entre não e sim, amarelo. Sinaizinhos de trânsito aí, ó. Certo? Vamos lá então. Você pensa enquanto anda? Quando você tá andando, você pensa sim ou não? Ou fica na dúvida? Daí você vai colorir então aqui conforme a sua idealização aí, certo? Quando você chora, você pensa sim, não, fica na dúvida. Quando você fala, você pensa, né? Você pensa quando você fala? Sim, não, fica na dúvida. Quando você briga, você pensa? Sim, não, fica na dúvida. Quando você desenha, você pensa? Sim, não, fica na dúvida.
Quando você está inventando uma história, você pensa? Sim, não, fica na dúvida. Então, conforme a sua resposta, você vai estar colorindo então dentro dos círculos aqui, né? Se vermelho, amarelo e o vermelho. Vermelho, amarelo e verde, né? Então você vai estar usando essas três cores para estar representando ali a sua resposta. Tira a foto, manda lá no Ava como atividade, tá bom? E para nós, então, né, pensar mais um pouquinho aqui, a tia Cléo trouxe uma dificuldade para vocês, né? Além daquelas atividades lá que foi falado na página anterior, será que você pensa enquanto você dorme? Sim, não ou fica na dúvida? Será que você pensa que os animais pensam? Sim ou não? Será que os animais pensam? Sim, verde, amarelo, fica na dúvida e vermelho não. O que você acha? Será que o animal pensa? É uma pensa. E aqui, as máquinas, tudo que é máquina, celular, computador, notebook, tablet, televisão, rádio, tudo que é máquina eletrônico, será que eles pensam? Sim, não, fica na dúvida. É só para vocês aí pensar, né? Será que os animais são igual nós? Será que os objetos são igual nós? Será que enquanto a gente dorme, a gente pensa? Às vezes eu tô comendo aqui, eu tô pensando, mas será que quando eu durmo eu penso? Né? Então é uma só para instigar vocês aí, tá bom? Para levar vocês a pensarem de maneira mais filosófica e filosófica. Agora vamos lá então para encerrar o de hoje, o lápis na mão. Gente, que delícia isso daqui. Ai, olha lá, o lápis na mão hoje vai trazer uma proposta para vocês. Quem tem massinha em casa, já vai pegando a massinha para vocês esculpir você aí pensando. Lá foi a foto que vocês tiraram. Agora aqui, ó, você vai fazer uma escultura de você pensando, né? De massinha de modelagem que a maioria tem em casa, né? Se não tiver, tem aquela caseirinha. Pede pra mamãe pegar a receita lá no YouTube, lá bem facinho de fazer. Faz aí e se divirta. Como que vocês vão estar realizando essa atividade? Você vai fazer então uma escultura de você pensando. Hoje não é foto, hoje você vai colocar a mão na massa. Lembra lá do nosso artista, o Auguste Rodin, que a primeira escultura dele ele fez com massa de pão da mamãe. Hoje nós temos possibilidades X aí de fazer essas esculturas diferenciadas. Temos a massinha, né, que não é uma coisa tão difícil. Tem a argila, que tiver argila em casa pode estar fazendo, tá bom? Outros tipos de biscuit também dá para estar fazendo, tá bom? Então vocês vão se divertir aí. Você vai fazer uma escultura de você pensando. Ah, prof, mas eu não consigo fazer. Faz pelo menos a carinha, tá bom? Representa aí uma carinha sua de como que você está pensando. Se você está pensando em alguma coisa feliz, né? Com um leve sorrisinho. Se você está pensando em uma coisa triste, né? Dá expressão, tem que ter expressão, tá bom? A expressão facial e corporal, né? Igual os nossos artistas lá nas obras de arte deles, tá bom? Então, você vai estar usando a sua criatividade e vai estar montando a sua escultura.
escultura. Ó, a tia Cleo até colocou aqui, ó, a mão na massa, e você vai estar fazendo a escultura aí, modelando você com seus pensamentos, eu pensando. Então você vai fazer aí a moldura, a escultura, né? Daí, ó, fotografa e você mesmo, a mamãe fotografa você fazendo, depois de pronto, deixa secar, né? Dá um título para ela também, tá bom? Lá, ó, os artistas colocaram o pensador e o pensador de planos infalíveis. E você, depois que você fizer a sua escultura, que nome que você daria para essa obra de arte tua? Vou aguardar, certo? Então, essas são as nossas atividades e as nossas propostas da aula de hoje. Meus amores, aguardo então o retorno no AVA de vocês lá das atividades e vão fazendo com carinho, com calma, que tem a semana toda aí para vocês estar dando essa devolutiva para tia Cléo. Amo vocês, beijo e até a próxima aula.